Mateus capítulo 15. A tradição dos anciãos. Então se aproximaram de Jesus alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, e perguntaram: Por que os teus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Jesus respondeu: E por que também vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: Honra teu pai e tua mãe, e quem maldizer pai ou mãe será punido com a morte. Mas vocês dizem: Se alguém disser ao pai ou à mãe, o que você teria de receber de mim é oferecido a Deus como oferta, esse tal não precisa honrar pai ou mãe. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Hipócritas! Bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. A verdadeira contaminação. Jesus chamou a multidão e disse: Ouçam e entendam. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então os discípulos se aproximaram e disseram: Sabes que os fariseus ficaram escandalizados quando ouviram essa palavra? Ele, porém, respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixem-nos. São cegos que guiam cegos. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Pedro então lhe disse: Explique-nos a parábola. Ele respondeu: Vocês também ainda não entendem? Não percebem que tudo que entra na boca vai para o estômago e depois é lançado fora? Mas o que sai da boca vem do coração. E isso é o que contamina o homem, pois do coração vêm os maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidades sexuais, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Estas coisas são as que contaminam o homem, mas comer com as mãos não lavadas não contamina o homem. A fé da mulher cananeia. Partindo dali, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que havia saído daquelas regiões gritou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está terrivelmente endemoniada. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram e lhe pediram: Manda-a embora, porque está gritando atrás de nós. Ele respondeu: Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas ela veio e se prostrou diante dele, dizendo: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: Não é certo pegar o pão dos filhos e lançar-lo aos cachorrinhos. Ela disse: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus respondeu: Ó mulher, grande é a sua fé. Seja feito como você quer. E desde aquele momento sua filha foi curada. Jesus cura multidões. Jesus, saindo dali, foi para o mar da Galileia e subiu ao monte e assentou-se ali. Grandes multidões vieram a ele, trazendo coxos, cegos, mudos, aleijados e muitos outros, e os colocaram aos pés de Jesus, e ele os curou. De modo que a multidão se maravilhou ao ver os mudos falando, os aleijados curados, os coxos andando e os cegos vendo. E glorificaram o Deus de Israel. A multiplicação dos pães. Jesus chamou seus discípulos e lhes disse: Sinto compaixão desta multidão,
porque já faz 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. Não quero despedir a multidão com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos lhe disseram: Onde neste deserto temos tantos pães para satisfazer tão grande multidão? Jesus lhes perguntou: Quantos pães vocês têm? Eles responderam: 7, e alguns peixinhos. Então mandou que as multidões se assentassem no chão. Tomou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os deu aos discípulos. E os discípulos os distribuíram à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E, dos pedaços que sobraram, recolheram 7 cestos cheios. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Depois de despedir as multidões, Jesus entrou no barco e foi para a região de Magadã.